Fala pessoal, estamos aqui para mais um ICMcast e hoje vamos falar sobre nutrição e treinamento. Treinamento e nutrição no que diz respeito ao processo inflamatório, a parte nutritiva, a parte da melhora do rendimento mesmo do indivíduo. Estamos aqui com uma convidada especial, que é a Alessandra Araújo, que veio para poder compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento dela e da experiência dela aí na área da nutrição, atrelada aí à parte do esporte. E esperamos que vocês gostem do podcast e vamos trazer muitas informações aqui para vocês hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a Alessandra, Nutri aqui do Instituto Corpo e Movimento e de algumas outras clínicas. Vamos falar também um pouquinho sobre a parte nutricional, a relação com a saúde mental. A Alê é formada em nutrição, mestre em educação e saúde, né, Alê? É. Ela trabalhou na rede adventista e atualmente atende em duas clínicas, uma focada em cardio e a outra em gastro, além de atender aqui no ICM. Ai, bom, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, a gente primeiro vai fazer uma breve introdução aqui sobre o tema de uma forma geral. Pessoal, a gente não quer falar aqui no podcast só sobre a nutrição voltada para a musculação, voltada para o treinamento, voltada para o alto rendimento, pode-se dizer dessa forma. A gente quer compartilhar um pouquinho do conhecimento, mas relacionado à parte de inflamação, à parte de o quanto o mau hábito alimentar pode comprometer a saúde das pessoas de uma forma geral. E fazer um link dessas mudanças juntando ali com a prática da atividade física. A gente sabe que tem que unir os dois extremos têm que estar andando, caminhando junto, né? Isso é muito importante. Mas o principal ponto é a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Acho que ninguém melhor que a Ali para poder falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do quanto a alimentação hoje em dia ela acaba sendo de certa forma prejudicial para a saúde das pessoas, né? É isso. Porque a maioria das pessoas não sabem como se alimentar, né, Liz? A maioria das pessoas acha que tomar suco de caixinha tá saudável, né? Aquele suco de laranja, vai lá no mercado, compra aquele suco de laranja, acha que tá saudável, tá equilibrando ali a sua alimentação. E como que é um pouquinho essa relação do supermercado com a relação da pessoa se alimentar ali de forma... Será que ela está se alimentando de verdade? É comida de verdade? Hoje em dia as pessoas têm muito hábito de ir somente pegar aquele alimento que é prático ali do supermercado, já desembalar e comer. E qual que é essa relação desses alimentos com a melhora da saúde de modo geral? Em primeiro lugar, obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui contribuindo, né, para esse podcast, que eu acho que vai ajudar muito aí as pessoas, né, falando de nutrição e esporte. O Ricardo falou um pouquinho só para introduzir que a nutrição e esporte, né, quando a gente pensa em nutrição e esporte, logo a sociedade acha que você tem que ser um esporte de alto rendimento, que você tem que treinar para você talvez fazer uma nutrição adequada, né, e distancia um pouco da população do que é normal, né? Então, quando o pessoal vê assim, academia às vezes não consegue, ou às vezes tem muita gente que não vai na academia até porque fica tímido, porque às vezes não sabe treinar e aí, né, distancia um pouco. E não é isso, né? Mas focando na sua pergunta, Rodrigo, o que a gente vê hoje, né? A gente vê um mercado muito prático, né? Hoje em dia ficou tudo muito prático. Todo mundo quer a praticidade, né? E tudo que você procura no mercado hoje tem para ser prático, fácil, começando ali pelas hortaliças. Hoje você já encontra tudo higienizado, cortado, processado, né? Para facilitar a vida do indivíduo, que não é ruim também, né? Eu acho que isso contribui. Antigamente a gente passava muito mais tempo na cozinha fazendo o nosso alimento. Então hoje a gente tem bons recursos no mercado, mas também a gente tem aqueles recursos que a gente sabe que às vezes facilita, mas também prejudica bastante a saúde, né? E a gente não pode esquecer que é uma indústria, né? Ali a gente encontra mais alimentos industrializados. Então a gente pensa assim, é alimento ou é produto? Sim. Eu sempre faço essa brincadeira e essa pergunta no consultório. Você está comendo isso aqui é alimento ou é produto? Então, fazer com que a pessoa pense, né?
Então, a gente parte do princípio. Nutricionista sempre fala isso. E todo mundo fala assim, nossa, lá vem... A gente sempre fala a frase, descascar mais e abrir menos, né? Então, o mercado, ele pode facilitar a nossa vida, se bem a gente organizar a nossa compra. Eu falo que a lista de compra sempre é ótima. Ela é ótima porque ela organiza o pensamento, ela é ótima porque organiza a questão do custo e do valor da compra. E mais que isso, época do mês para se fazer compra. Gente, tem dias, eu falo assim, tem dia que não é dia para você ir pro mercado. Porque você fica tão apavorado que você não pensa. Outra coisa, vá pro mercado, não leva a criança. Não é verdade? Eu sei que às vezes não dá para deixar em casa, enfim, uma coisa ou outra. Mas eu acho que aquela compra do mês, que é aquela compra que vai organizar a vida da família, sim, eu acho que tem que fazer ali pelos responsáveis da família, né? Ou pai ou mãe que ali, para que eles possam parar, pensar nessa compra. Então, eu acho que é a primeira dica que eu dou ali do mercado. E quando você vai... Muita gente usa aquelas barrinhas de proteína hoje em dia, né? Aí você vai ver a composição da barrinha, grande parte de carboidrato e nem às vezes tem mais carboidrato do que proteína, né? Um pouquinho de aveia. E agora você encontra no mercado muita barrinha, né? E você encontra aquelas caixas, assim, enormes. E a pessoa fica até perdida, né? É muito sabor, né? Assim, hoje as casas de suplementação, você encontra umas barrinhas super legais, que realmente condiz ali com o que tá no rótulo. Mas geralmente no mercado eu acho difícil, viu, Rodrigo, a gente encontrar essas bem... As que são boas mesmo, As né? que são boas. Acho que no mercado a gente encontra mais aquela barrinha que ela tem, que é aveia, que eu vejo, né? Uhum. Que tem ali uma uvinha, uma semente, alguma semente, e aí agrega ali um caramelo para poder juntar, porque nada mais é porque eu preciso unir todas aquelas fibras, sim, né? Então, geralmente a indústria faz um caramelo ali, às vezes tem um açúcar, e aí faz compacta aquilo, e aí colocou o nome barrinha de cereal, aí todo mundo acha que é saudável, e manda pro lanchinho. No mercado tem muita de cereal, né? Diferente daquela barrinha de proteína que já tem um pouco mais robusta, né? Que ela chega a ser das casas de suplementação, mas elas são chega a ser pesadas, né? Você vai comer, ela até é dura, né? Essa questão acho que uma dúvida que veio aqui, não tá nem no nosso script aqui, mas... Por exemplo, uma família normal, pessoal, o homem e a mulher vai lá no mercado fazer a compra mensal. Normalmente eles costumam seguir um padrão de compra, né? Eles não têm essa noção da parte de nutrientes, né? Todo mês aquela mesma sequência, não costuma variar, costuma ser assim, isso eu acredito que seja errado, né? Mas sabe que sabe que eu tô perdendo? Eu tô percebendo, desculpa, que a sociedade está mudando um pouco, a cultura. Eu não sei vocês, mas na minha época se fazia compra do mês. Na época de vocês também era assim, gente. Sim, na minha época, porque não vou revelar. Enchia o carrinho, né? Aquela coisa toda. Eu fazia isso aí num tempo atrás. Não tinha isso do mês. Tudo mês. Tudo pro mês. Vocês repararam que isso acabou mudando? Tá mudando? É semanal, é diário, é 3 dias. Eu acho assim, acho que pelo custo e o preço das coisas hoje no mercado. Então, acho que o pessoal prefere, às vezes, comprar um pouquinho menos para ver se baixa ou se melhora. Eu não sei, eu vejo que a sociedade está mudando. Porque quando a gente faz o recordatório alimentar no consultório, a gente vê que não tem mais essa compra do mês, né? Então, é muito mais assim, da semana, quinzenal, ou passei no mercadinho, porque agora tá tendo muito mercadinho pequenininho, né? Essas grandes redes, elas estão aos poucos, né, se diluindo. Mas eu acho que não tá tendo mais essa compra do mês, essa organização. Assim, é o que eu vejo, o que eu sinto. Mas você acha que isso é bom ou é ruim? Eu falo assim porque eu fiz na minha casa, era sempre assim, né? Depois de um tempo que foi mudando. Eu acho, pensando no nível nutricional, de repente, assim, é muito complicado a gente falar se é bom ou se é ruim. Eu acho que isso está mais atrelado a uma questão de economia e do que a gente está vivendo hoje em dia, na questão do custo do preço do alimento. Também, exato, a questão financeira. Mas eu acho assim que realmente quando a gente faz uma compra, que a gente faz a lista de compra, que a gente pensa, tudo na vida, gente, que a gente pensa com antecedência, com certeza a gente consegue executar melhor, entendendo? O que eu percebo é que quando a pessoa ela compra muito picadinho, ela acaba caindo naquilo assim, vou pegar um docinho, alguma coisinha, às vezes fica até mais caro, mas assim, é só um pouquinho, acabei pegando um bolinho, acabei pegando alguma coisa, não é aquela compra programada.
né? É o que eu vejo, porque às vezes o pessoal relata isso em consultório. Acabei que eu fui no mercado só para comprar a parte de fruta, mas aí acabei levando tal Mas tem coisa. essa questão também, né? Se a pessoa, por exemplo, ela vai no mercado uma vez por mês, aí se você for pegar uma pessoa que é mais regrada, assim, com relação à alimentação, aí a pessoa vai pegar uma fruta, a fruta acaba estragando ali, né? Porque uma semana, 15 dias, né? Não, porque geralmente o pessoal faz assim, a compra do mês é aquela compra grossa, e a compra de frutas e verduras e hortaliça, né? Tudo isso daí, acho que a pessoa acaba comprando por mês, né? Porque esse tipo de compra, a pessoa acaba comprando, sei lá, bolacha, que acaba durando mais, né? Ali e que dura, hein? No armário. E tá aí, qual é o problema, né? Porque Quanto mais dura, pior, né? Quanto maior a vida do alimento, a gente tem que gravar isso, gente. Quanto maior a vida do alimento, menor a minha vida, né? Então a gente tem que pensar. Então você vai no mercado. Porque antigamente, eu via muito assim, né? Como mudou o comportamento da sociedade hoje para alimentação. Antigamente, a minha mãe, a gente ia no mercado, minha mãe comprava assim somente um fardinho de Danone ou de iogurte, né? Desculpa, não Danone, iogurte, né? E aí a gente passava o mês, aquilo era dividido em casa, entre eu e meu irmão, e levava, né? E assim, a lata de leite condensado, né? Que hoje todo mundo... Gente, era uma lata, 2, para fazer uma sobremesa num momento muito especial do mês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pessoal compra, não sei agora, né? Tá tudo muito caro. Mas a gente compra o quê? Várias, né? Você vê o pessoal comprando assim, um monte. Os achocolatados, que é um grande problema aí, ainda mais para as crianças e para os jovens, né? Que às vezes faz o leite com chocolate para sair pela manhã. Você vê que antigamente ele tinha um teor, ele não tinha nem tanto açúcar. Hoje, na lista de ingredientes, o que vem em primeiro ali... Açúcar. Então, mais chocolate. Ou seja, mais açúcar do que chocolate. E às vezes nem tem, né, chocolate, o cacau mesmo, né? O cacau que a gente está falando, que é teria que ser ali um dos principais. Mas às vezes nem tem, então é açúcar, né? E aí a gente... E a gente cortando, eu tomei muito, viu? E assim, é importante a gente falar pro pessoal falar a verdade, né? Porque eu acredito que na minha infância, na sua infância, até na sua infância também não tinha acesso a essas informações igual a gente tem agora, depois de, né, com conhecimento técnico sobre alimentação. Você não acha, Ricardo? Mas eu tomei muito. Então, mas vamos fazer uma reflexão aqui. Você não acha que antigamente os alimentos industrializados eram um pouquinho diferentes? Sim. Que nem a gente lembra. Você lembra aquela paçoquinha que tem o coraçãozinho? Não sei se eu vou te falar, todo mundo sabe, né? Você pega uma paçoquinha daquela antiga e pega uma paçoquinha de agora. Gente, é diferente? Sim. O sabor é diferente. Diferente, né? Muito mais. Tinha amendoim. Naquela época eu tinha amendoim, hoje não tem amendoim. Então, assim, a indústria, eu acho que ela não evoluiu. Assim, na questão de qualidade, né? De qualidade, né? Quer vender mais, né? Exato, vender mais. Atender em massa, né? Atender a população em massa. Em cima disso que você falou do achocolatado, acho que a gente já consegue até puxar um pano pra manga de um outro tópico que a gente tinha falado. Outro dia eu li um estudo que ele faz a correlação da utilização de açúcar por criança e o aumento de nível de estresse, de ansiedade, toda essa correlação. E o que você pode falar um pouquinho sobre essa relação de... Porque se você vai nas escolas hoje em dia, é um negócio absurdo. Verdade. Eu não me imagino, assim, colocando uma criança para comer, sei lá, traquinas, que antigamente na nossa época era normal. Tanto. Não era tanto. Falou, mudou, né? Mudou, até a cultura. Antigamente, se a gente via um coleguinha na nossa escola levando, sei lá, um pacote de bolacha recheada, nossa, ostentação, né? Eu não sei. Aí era uma para cada um, né? Era um. Hoje não. Hoje a criançada... Gente, mas sabia que eu tenho uma história muito... Você fez uma pergunta super... que eu vivi uma história dessa lá na rede onde eu trabalhava, né? Na rede adventista, e eu era nutricionista das escolas, né? E aí foi um caso. Você lembra quando saiu aquela. Porque tinha a Nutella grande, né? Tem a Nutella grande e tem a mini, né? Sim. Acho que é assim, pequenininha, né? E tinha um aluno lá que ele levava de lanche todos os dias uma mini Nutelinha, né? Então,
E assim, ele não dividia, ele comia ali, né? E aí a professora, porque era educação infantil, já relatava da impaciência daquele aluno para aprender, para sentar, né? Ele não conseguia sentar, se concentrar, prestar atenção nas disciplinas. Então ele tinha uma dificuldade muito grande em sala de aula, né? Então era um aluno que não conseguia, não ia. E aí um dia esse aluno, ele brincando no pátio da escola, ele teve um excesso de açúcar no sangue, né? O famoso DUP, né? Aquele excesso de açúcar ali no sangue. E aí ele teve crise de vômito, enfim, né? O corpo não suportou tanto açúcar ali naquele momento, né? Então, e aí a gente conversa com os pais assim, quem que tem o poder da compra? Eu sempre falava isso na escola. Quem que tem o poder da compra? Por isso que eu falo que às vezes, hoje em dia tá complicado levar criança no mercado, porque é tudo tão lúdico. Você vai naquela seção de doce, coloridinho, né? Tudo preparado para vender, tudo né? Tudo tão assim, como que fala? Bonito, cheio de brinde, cheio de cor, que é complicado você levar a criança. Porque que criança que não vai gostar daquilo, gente? Até a gente acha bonito. Então, por isso que eu falo, é complicado levar uma criança para o mercado, não que não possa. Mas se você quer ter um controle dentro de casa, eu acho que faz necessário isso aos pais ali, para que eles possam pensar no momento da compra. Né? E a gente fala bastante desse trabalho multidisciplinar aqui, que aí você pega, por exemplo, você professora do colégio ali, você identificou que aquela criança, de repente, está com pensamento mais acelerado, não para, que não aprende, etc, não aprende, não tem... E aí às vezes você manda ele pro psicólogo, pro psiquiatra, aí o que acontece? Ele já é diagnosticado com TDAH, hoje em dia, né? Tá na moda, todo mundo eu tava falando, ser diagnosticado assim. Eu até conversei com uma amiga minha, psicóloga, eu falei, o que tá acontecendo? Não, eu acredito que tem um aumento que realmente tá acontecendo, né? Que a gente mudou muito ali, mas tá muito, né? E aí você vai ver a rotina da criança o dia inteiro jogando videogame, só come besteira, não faz nenhum exercício físico, dorme mal. Esse daí é justamente uma pergunta que a gente ia trazer aqui com relação ao quanto o estilo de vida do pai e da mãe pode afetar o desenvolvimento da criança, até jovem, até ela chegar a ser adulta. Então isso pode afetar muito, né? Total, gente. Eu acho que tudo começa ali no ventre, né? A nutrição da mãe, ela é super importante. Quantas grávidas eu estou cuidando e cuido com diabetes gestacional, né? Então, que a criança às vezes nasce, né? Porque querendo ou não, a diabetes gestacional, né? A demanda, né? Que a mãe tem ali, aquele feto, ele tem na hora da formação ali, durante aquele tempo de gestação, a criança está recebendo aquela glicose, né, produzindo a insulina, porque a gente não pode, lembrando que a insulina é um hormônio anabolizante. Sim. Então, por isso que esse bebê, ele nasce grandão, né? E aí ele fica hipoglicêmico, porque quando nasce tem ali o leite da mãe, que não é suficiente porque ele estava para aquilo que ele estava recebendo ali no ventre, entendeu? Então essa que é a grande dificuldade, né? Nasce um bebê grande, porém, ao receber a sua primeira alimentação ali, que é o leite materno, que é super importante, aquela criança, ela sente necessidade daquela quantidade que estava ali dentro do ventre. Então isso é bem sério. Então a mãe, ela tem que pensar desde ali da concepção, tô grávida. Então desde o início, né? Desde o início, né? Então, é que a mentalidade é o contrário, né? Tô grávida, vou comer agora de tudo. Não, eu assim, o que eu penso? Que tem as fases gestacionais onde que a mulher, ela tem realmente desejo, vontade, e que ela também tem necessidades calóricas, que ela tem, querendo ou não, ela quer ali se alimentar de forma, né, às vezes até compensatória, né, porque estou grávida, enfim. Sim. Mas eu acredito também que tem muitas mulheres que elas fazem a programação da gestação e que elas conseguem associar isso à alimentação e atividade física, pensando não só nela, na qualidade de vida dela, mas também do feto, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha também que não tem que pensar. Então, eu acho que o pensamento vai ali, né? A organização da família. Sim. Então, a base, gente, é a família, não tem jeito. Então, organiza a família, essa criança dá importância ao nascer, a importância da amamentação, né? É super importante o processo. Gente, o leite materno, ele é único.
Ele é o momento que a gente está ali recebendo formando, né, toda a nossa imunidade, toda a conexão com a mãe. Imagina, é o alimento mais sagrado que tem, né? Sim. É o leite materno ali, e aquele momento ele é único e especial. E diz que ele tem, assim, muitas vitaminas, né? É completo, né? Muito, ele é para tudo, né? Ele é para tudo, assim, que eu falo tudo, ele para todas as necessidades daquele momento que tá, né, a criança tá passando, e também das necessidades da mãe, tá? Sim. Tem uma conexão também com a mãe. E aí, claro, a mãe que consegue passar por essa fase, fazer o processo de amamentação, né, de forma legal. Eu sei que tem muitas mães que têm dificuldade, não quero aqui entrar nesse caso, que muitas vezes elas têm que usar a fórmula, né? Mas, assim, quando não tem a necessidade de usar a fórmula, que qualidade, né, que essa criança já vai nascendo, crescendo, desenvolvendo. E, assim, quando começa ali aos 6 meses a introdução da alimentação, né? Como é importante isso? Como é importante a mãe apresentar de forma natural os alimentos. E, gente, criança vai negar. É fato. Sim. Então, assim, né, vamos supor, imagina, eu tô no leite ali, que é muito legal o leite, eu, mamãe, na facilidade, né? Ou se tá com a fórmula também dentro dessa facilidade. Tá na zona de conforto. Tá já, na zona de conforto. E aí você começa a apresentar alguma coisa diferente. Por isso que a alimentação natural, que a gente fala, que a gente apresenta para a criança, quando ela pega o alimento, ela cheira o alimento. Então, toda essa conexão desde a infância é muito importante. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra na escola, e a mãe falava assim, porque a criança não come nada, não sei o quê. E aí ali mais ou menos a gente faz um recordatório com a mãe. Praticamente 70% das refeições, elas eram feitas no micro-ondas. Quando que essa criança ia sentir o cheiro do alho? Quando que aquela criança ia sentir o barulho da panela de pressão? Qual memória afetiva que aquela criança tem? Quem aqui não tem uma memória afetiva da infância? Do refogado do arroz, Sim. do cheirinho do feijão. Então, isso tudo, gente, querendo ou não, criam memórias que facilitam no processo da alimentação. Então, isso é muito importante. Então, eu sou mineira, né? Então, lá em Minas, a gente faz muito biscoito no fogão, naquele forno a lenha. E até hoje eu sinto aquela lenha, minha avó tirando todas aquelas fornadas de biscoito, jogando o biscoito. Então aquilo pra mim, eu lembro da minha avó cortando o chuchu, e Minas tem muito de fazer chuchu com pimenta do reino. Até hoje eu lembro dessa memória, dos dedinhos da minha avó tudo enrugado, fazendo a comida, e da minha mãe também, né? Então, assim, a memória afetiva, a gente tem que criar uma relação com o alimento. Quando a gente dá um alimento para criança, que ele já está pronto, que ele não tem nenhuma conexão, nenhum vínculo, você tem que criar vínculo. O alimento... Porque o alimento é meio psicológico ali também, não, né? ele dá prazer. Gente, comer é prazeroso. Fala a verdade, comer é prazer. Né? É uma coisa vital da nossa vida, a alimentação. Sim. E a gente tem que criar boas conexões e boas relações com isso, né? Então, isso começa na infância. Então, é na infância que eu vou desenvolvendo toda a minha afetividade em relação ao alimento. Então, por isso que é importante falar para as crianças que o leite não vem da caixinha. Mas a gente é muito comum você ver muitas mães falando, mas meu filho não come... Sei lá, não come fruta porque ele não gosta, ele só come, sei lá, salgadinho. Mas quem que compra? Exatamente. Mas quem que apresenta? A criança, imagina, ela não tem poder de ir lá, é o que tem em casa. Eu lembro que assim... mas eu tenho dó dele. Mas você tá comprando. Tem dó, mas a longo prazo vai acabar prejudicando eu não sei, muito a saúde da criança. Eu sempre tive uma infância super, assim, na minha época eu tive uma infância super, assim, humilde, né? Então minha mãe não tinha condição de ir no mercado e comprar um monte de coisa. Então na minha casa o que preconizava era comida de verdade. Sim. Arroz, feijão, quiabo, e ela tinha até uma hortinha lá no fundo do quintal. Só que não tinha, o que tinha era aquilo. Às vezes nem doce não tinha. Minha mãe pegava a banana, fazia bananada. Eu lembro até hoje que ela fazia banana. Era o que tinha. Então o que tinha era o que a gente vai comer. Eu lembro que eu era meio eu era meio doido, assim. Eu com 9, 10 anos já pegava a couve, cortava.
Já queria dar uma de cozinheiro logo. Sala, colocava um salzinho ali, um vinagre e já mandava pra dentro. Rodrigo, Olha, mas na minha casa tem horta até hoje. Então eu acho que é completamente diferente você colher o alimento na horta na sua casa do que você comprar. eu sei mais que tem o bom, né? Eu sei que não é a realidade hoje de muita gente, de muitas famílias, de muitas crianças, né? Mas minha mãe é professora. E eu lembro que, gente, naquela época era tudo. Eu tô falando de época, né? Mas eu sou década de 80, tá? Pra não revelar a idade tanto assim. Mas eu lembro perfeitamente que a minha mãe ela dava aula e aí ela tinha que cuidar da casa. E aí também cuidar da gente. Sim. Eu lembro até hoje, ela falava assim, ela descascava a verdura e falava assim, me dava as cascas. E ela falava bem assim pra mim, ai, comadre, ela até falava assim, comadre, ai, comadre, vai lá cozinhando que eu vou na tua casa te visitar. Sabe brincar de cozinhadinha? Sim. E aí eu ia lá nas minhas panelinhas, né? Porque hoje não pode ensinar isso, tem muito preconceito de não ensinar, mas, gente, você cria um vínculo com o alimento. Aí eu pegava a casca, eu picava a casca, aí eu fingia que tava refogando a casca, e aí minha mãe ia lá me visitar. Então, o que eu acho? Que tudo isso cria. E também com meu irmão. Aí então, você virou nutricionista, né, Lê? Eu virei, não teve jeito. Mas, assim, eu acho que tudo isso cria uma conexão. Até em casa, meu irmão também, né, que é falar, homem não pode. Mas minha mãe sempre colocou a gente ali dentro da cozinha para ajudar, para contribuir, ou colocando uma mesa. E família muito simples. Então, assim, para ajudar mesmo. Meu pai chegava da feira com a compra que estava pesada, que era feira, né? Que a gente ia muito na feira. Meu irmão ajudava a pegar, colocar, guardar, enfim. Eu acho que são conexões que a gente cria, porque a gente pensa assim que tem que ter uma cartilha muito estruturada para aprender a comer bem. E não, é o básico mesmo. É que as pessoas não sabem nem o básico e já estão querendo ir pro avançado, né? É muito bom, pessoal. Avançado. Olha, você poder ver, é importante a gente só parar um pouquinho e refletir que antes de entrar aqui um pouquinho na questão do treinamento, processo inflamatório, né, para seguimento aqui nos tópicos, a gente entende, acho que o pessoal entender que é parte do início, né? Desde a base. A infância é a base. E que, pensando lá na fase adulta, quando esse indivíduo quiser começar, vai iniciar a prática do treinamento, praticar uma atividade física, é que a gente escuta muito hoje em dia, né? Vocês falam sobre a questão do suplemento, começou a treinar ontem e já quer tomar o suplemento amanhã. Não. O básico ali, ele não tem, tá tudo mal resolvido. E já gente, quer partir para isso, já que eu acho que tem muita influência do mercado também. Não, e o pessoal fica assistindo muito o YouTube e aí o menino acabou de começar a treinar e já fala, tô fazendo o booking, tô fazendo o cutting. Não, mas cara, você acabou de treinar, você não conseguiu nem aprendeu a treinar direito. O pessoal entende que isso é a base, né? Se tiver bem estruturado, de vir da educação do pai e da mãe, a gente colocou aqui que influencia completamente o desenvolvimento da criança, né? Gente, até chegar a fase adulta, e sem sombra de dúvidas, essa criança ela vai se tornar uma criança muito mais centrada. Se ela não seguir ali a risca, se tiver uma base bem consolidada, a chance de se tornar uma jovem obeso, isso é muito grande, né? E é uma base muito simples, né, Ricardo? É uma base assim que a gente está falando não é de ficar fazendo receita, é o básico. Sim. É o básico. O que é o básico? É comer uma comida ali em casa mesmo, arroz e feijão, ter um momento ali familiar, né, independente de como a família, né, ela tá construída, mas ter um momento familiar, ter um momento de apresentar o alimento para a criança, é a básica, é o básico, então é ali, é o que a gente fala. Eu vejo também hoje no consultório, essa semana mesmo eu estava atendendo, e aí um paciente, a gente faz o recordatório alimentar, né, e aí ele falou, não, agora eu tô treinando tudo, e aí ele começou a falar os suplementos dele, né. E aí ele começou a falar, o creatina, o whey, tudo. Aí daqui a pouco ele me taca taurina, glutamina. Aí eu falo assim, mas quem que prescreve? Da onde que veio a taurina? Da onde surgiu a taurina, né? A glutamina? Eu vi no TikTok. E aí falou que é muito bom, só que ele era um paciente, o quê? Cardíaco. Ele é um paciente que tem outras estruturas, outros problemas de saúde que não se aplica aquele suplemento, sim, entendeu? E aí eu fiquei vendo, né? Então ele começou a fazer a academia, então ele comprou toda a suplementação que ele viu ali e ele começou. E é caro, né, que a gente tava falando. E isso entra muito no foco do podcast de hoje, que, por exemplo, você já comprou um suplemento, por exemplo, a taurina.
ele tá buscando ter mais disposição, ter Sim, mais total. ali foco no treino, mais aquela ânsia de treinar e etc. Mas muito provavelmente essa falta de disposição dele não é a falta da taurina, né? É uma série de outras coisas que vão acarretando essa baixa na disposição. E depois que você vai fazendo porque a gente faz o recordatório não só alimentar, mas de rotina, você vê onde que tá ali o problema, né? Sim. Você vê onde você tem que... É isso que eu falo, a nutrição, na verdade, e eu acho que o educador físico, ele entra para dar uma organizada na vida do indivíduo, né? Porque não tem como ser... Tipo, o paciente senta ali ou o aluno chega aqui na academia. Não tem como... pega ali tal barra, começa a treinar. Não, fulano, quem és tu? Sim. Quem és tu? Né? Por que né, tá aqui? A gente faz todo um recordatório para entender quem é aquela pessoa. É que nem na nutrição. Por que a consulta hoje, pelo menos a minha, é bem longa? Porque eu tenho que fazer o recordatório de rotina, eu tenho que fazer o recordatório alimentar, eu tenho que entender quem que é aquele paciente e saber o que se aplica àquele paciente, né? Então, não adianta eu ver na internet e colocar aquilo na vida de um indivíduo que... Aqui a gente tem feito isso bastante, principalmente que a gente recebe as pessoas e... Primeiramente, a pessoa já vem para avaliação física, né? Que às vezes lá na sala os professores não conseguem dar esse suporte, às vezes está um pouco mais cheio e tal. Mas na avaliação física, a gente sentando, a gente consegue fazer essa anamnese. Quantas horas de sono você tem por noite? Aí o cara fala, nossa, eu não tô tendo resultado. Aí ele tá dormindo 4, 5 horas por noite, tá se alimentando mal, como você falou, questão de industrializado. Aí você começa a dar aquelas dicas básicas, você precisa de um nutricionista, você precisa de um psicólogo. E assim, eu acho que graças ao bom Deus, né, a gente entendeu, acho que os profissionais, não adianta a gente não consegue andar sozinho. Uhum. Tipo, a minha profissão muito depende da profissão de vocês, né? O grande sucesso da nutricionista é quando o educador físico, ele entra e ele faz todo o arremate ali de um programa, né, para aquela pessoa. Psicólogo, gente, como as pessoas também estão precisando de psicólogo, daquele momento, daquele diagnóstico. Então, isso já também dos médicos, né, que a gente atende em clínica, a gente já vem lá do médico, que o médico já fez toda uma avaliação, já está em tratamento, né? Mas eu acho que hoje a gente entendeu muito isso, né? Porque antigamente o profissional, ele queria ser tudo, né? Sim. E eu acho que principalmente o de educação física, né? Nutricionista, psicólogo a gente meio que vocês também, vai, Ale, vocês também são meio psicólogo. Tá. Não, mas não tem nem, não, mas aí quando a gente vê que a situação tá muito ali, né, já vai pros coleguinhas. É ruim depois que saiu essa daí da sugestão do suplemento, né? Pensar que já nutricionista pode... já pode fazer não, mas tudo. Tinha muito isso, né, antigamente, né, acho que ainda hoje tem, né? Vamos falar a verdade. Mas tem bons profissionais que falam assim, olha, vamos aqui, hoje eu tô recebendo tanta gente, meu personal pediu pra eu vir. Ontem mesmo atendi um paciente, não, porque minha personal, ela ficou no meu pé. Não adianta, o treino não vai ter resultado enquanto você passar na nutricionista. Eu fiquei super feliz, assim, com esse personal, sabe? Porque, poxa vida, é você realmente dar valor, né? Sim. E você respeitar o espaço ali do outro, eu né? falar para todos os alunos também é isso, né? Às vezes já tá 5 meses, 6 meses, 1 ano treinando e não vê diferença nenhuma. Aí você perguntou qual foi a mudança que ele fez no hábito alimentar. De segunda a sexta tem uma mudança razoável. Chega no final de semana, compensa a semana. Aí complica um pouco. É que é aquela, né? A nossa faculdade, a gente tem a nutrição. 6 meses. De nutrição, aí não tem nem como comparar. E é o que eu falo pro aluno, eu falo, a gente tem 6 meses de nutrição e fora a vivência prática, só que a vivência prática não dá pra fazer uma prescrição, isso não existe. Não, mas hoje eu tenho amigas, assim, eu conheço amigas nutri que passam o treino. Eu não tenho a menor ideia. Na minha lá fala assim, eu sempre peço para procurar, né, fazer atividade física de acordo com a avaliação, tá lá, mas eu conheço amigas que realmente passam o treino. Eu falo assim, meu Deus do céu. Eu já recebi alunos que chegaram, não foi paciente seu, né? Não vai ser nunca. Que chegaram e falaram, nossa, mas a minha nutricionista falou para eu fazer o aeróbico depois da musculação que queima mais calorias. Queima mais gordura. Falei,
Vamos fazer o contrário, então. Não, eu super... gente, a gente super aqui é parceiro, né? Eu super respeito os meninos e cada um deixa pra cada um aí, né? E quando tem dificuldade, a gente troca de figurinha. E com os meus super parceiros, amigos médicos também, né? Eu respeito, assim, demais a conduta de cada um. E é bom, né? Quando a gente faz tudo na parceria, não facilita o serviço da gente? Nossa, demais. Nossa, muito mais agradável pra trabalhar. E tem resultado, né? Eu super gosto aí das amigas psicólogas. Uma das perguntas aqui. Então, assim, acho que antes de fazer essa pergunta, a gente tem que deixar claro o pessoal assim, antes de pensar em suplementação alimentar, a pessoa tem que repensar com relação ao hábito alimentar dela. E a rotina, né? E a rotina dela de meses, né? Mas eu acho que antes de qualquer coisa, o indivíduo ele tem que avaliar a vida. Então a gente tem que funcionar. Eu sempre falo isso. O que é funcionar? A gente tem que dormir bem, a gente tem que evacuar, fazer cocô, né? Porque todo mundo tem esse preconceito. Então ir no banheiro, fazer cocô, funcionar, ter 3 boas refeições ao dia, né? Tentar encaixar isso, né? E treinar. Então, dentro desse contexto, eu estou funcionando. Tá bom? Então hoje eu consigo ter um bom de jejum, que é o café da manhã. Então eu consigo ali sentar, mesmo que é no trabalho, mas eu já organizei minha vida para isso. Eu tenho meu almoço ali, a minha janta cedo, viu, galera? Jantinha cedo, né? Jantinha aí 21 horas, 22, esse sou eu, Lê. 11 horas. Chega em casa 9h30, já tá galera, aquele pratão de pedreiro. A gente tem uma quedinha aí de cortisol que não permite, né? Os carboidratos, muita coisa no final do dia. Mas aí a gente tem aquela janta, vamos supor, o indivíduo top, né? Tem aquela janta ali pelas 19, 18 horas, uma janta simbólica, né? Pobre, então a gente começou ali como rei, vai ali como príncipe, terminou como pobrinho, né? À tarde, e vai dormir. Então é dormir. Se você vê que você tá dentro disso, que você tá bem, ok, entendeu? Vida que segue. Agora, se você vem para um treino, eu acho assim, e você sente fadiga, você sente dificuldade, o professor tá perguntando ali, você tá dormindo bem? Como que tá a tua rotina? E a alimentação? Às vezes a pessoa nem tá comendo de acordo, tá pulando uma refeição, nem tá colocando, sei lá, tá misturando aí todo o horário, né? Tá confundindo todo o ciclo circadiano, né? E já quer uma suplementação. Então, acho que antes de qualquer coisa, eu tenho que organizar a rotina. Se a rotina tá organizada, está dando certo, eu tô dormindo, vai dar certo no treino. Eu acredito que dê tudo certo, né? Agora, se eu tenho uma vida totalmente desorganizada, eu quero colocar uma suplementação aí, peraí, primeiro vamos fazer o básico. Sim. Tá? E aí depois a gente entrar no eixo, né? Funcionar, então, né? A suplementação tem que ficar no segundo plano, né? Segundo plano. Dessa forma. E com relação a gente pensar no indivíduo sedentário, a gente pensar assim dentro da sua atuação mesmo assim, experiência, essas pessoas elas chegam acho que até nós, né, nós temos também cronicamente inflamado, né? Existe ali algum tipo de alimentação que você consegue desintoxicar, né, o organismo dessa pessoa? O termo inflamado hoje tá forte. Banalizado, né? Todo mundo tá inflamado. Não, mas mas é verdade. Todo mundo precisa de um psicólogo, todo mundo tem o TDAH, tá todo mundo. Mas é pior que, infelizmente, a gente tá vivendo tempos muito difíceis, né? Que a gente encontra pessoas realmente muito inflamadas, né? Por que acontece essa inflamação do corpo, né? Essa inflamação que a gente começa aí com uma obesidade, depois de uma obesidade a gente tem ali uma diabetes, né? Uma glicose, uma glicemia que ela já está presente ali, depois a gente já tem uma alteração da pressão arterial, depois a gente já faz uma medida de um colesterol que ele já está ali alterado, então a gente começa a ter um paciente, um indivíduo inflamado, e a gente começa a ter as famosas síndromes metabólicas, né? Então o que acontece? Acontece justamente o ponto de partida que a gente vê essa demanda de pessoas inflamadas nada mais é do que esse indivíduo que vai acarretando todos essas situações, né? Essas, vamos supor, a gente não pode falar doença, mas que vem apresentando esse quadro, a obesidade, que entra no ciclo, né? Que entra no ciclo, começa ali com obesidade, com sedentarismo e vai aos pouquinhos. Às vezes ela nem percebe. Vai anos, nossa, nem percebi, eu engordei tão rápido. E quando você vai vendo, mas quando? Quando que começou? Você vê que não é rápido, você vê que tem
é lento. Durante muitos anos. E tá gostoso, né? Porque eu não tô fazendo nada, tô na minha zona de conforto, tô comendo aquilo que eu quero, tô pedindo o brigadeiro da tiazinha do brigadeiro. Tá tudo funcionando. Eu tô indo no banheiro porque eu faço muito cocô, porque às vezes eu como muita gordura, eu tenho totalmente um intestino inflamado, já apresento uma desbiose, mas eu tô fazendo cocô. E é muito, então eu tô ótimo. Então a galera começa a achar que tá tudo bom, mas não está. Então a gente começa a ver esse quadro. Aí os exames estão tudo ok, né? Entre aspas. Nossa, mas tô ótimo. Aí chega uma hora que vai fazer toda a análise clínica ali, tô com pré-diabético. Pressão arterial já começa ali. E aí nos procura, né? E aí já é o indivíduo que a gente começa a entrar no processo de desinflamação. E não tem jeito. A gente tem que... O que são os alimentos hoje que estão inflamando a galera, né? Acho que em principal, a gente vê aí o açúcar, né? Porque o açúcar tem o quê? Tem tudo. Tem tudo. Tem para conservar, tem para adoçar. Os adoçantes que tá ali, né? Que na verdade só induz o indivíduo a comer cada vez mais, porque... Sim. Você vai colocando açúcar. Vai viciando, né? Vai viciando, né? Você usa ali o adoçante, você toma um café com adoçante, daqui a pouco você quer comer mais um docinho. Esse dia eu fui fazer um chá assim, colocar uns 5 sachês, né? É. Daquele pra poder... Você vai viciando. 6 daquele pra poder adoçar. Porque o teu paladar já pede algo mais doce. Então, o adoçante, na verdade, só vai doutrinando o teu paladar para cada vez mais você consumir alimentos cada vez mais doce. Então, tá ali, eu uso adoçante, então eu acho que tá tudo bem. Então, o açúcar hoje, ele não é só aquele açúcar, pozinho açúcar refinado, ele tá embutido em muitas outras coisas, né? Nos alimentos industrializados, no biscoitinho, na bolacha, no bolo, no pão, né? Porque a gente acha que pão não vai açúcar, pão vai açúcar. Na esfirra do tiozinho da esquina, que a massa também vai açúcar e que tem que tem a massa. Aí você vai no supermercado, tem as bolachas fit, né? Que tem também, entendeu? Os cereais, né, matinais, que tem também. Então, eu acho que o açúcar, ele é um vilão aí acho que dos alimentos inflamatórios, porque a gente encontra em várias estruturas ali dentro da indústria, em vários elementos, em vários produtos a gente encontra ali o açúcar, né? E ele está presente na mesa do brasileiro, seja em forma de açúcar refinado, porque hoje o brasileiro ainda, infelizmente, ainda consome muito açúcar refinado, ainda não entendeu que isso não dá certo, entendeu? Então hoje se usa muito açúcar refinado. E fora que ele está presente dentro do açúcar, ele também está presente nos alimentos industrializados, seja para adoçar ou seja em forma de conservante. Sim. Então, às vezes, nem é no alimento industrializado, às vezes no alimento artesanal, que a gente compra hoje, essa palavra... Que é o açúcar que está escondido, né? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, é artesanal, tá lindo. Não, gente, às vezes hoje a gente vê muito bolo, muito doce artesanal que a galera compra como sobremesa e que está carregado de açúcar refinado. Então, acho que o açúcar... fora assim, refrigerante, a gente já nem fala, né? É que essas coisas já é meio que todo mundo já, entre aspas, já sabe, mas não faz ainda. Posso falar uma coisinha só do refrigerante? Falando de alimento industrializado? Eu vejo muita gente falando do refrigerante, né? E aí todo mundo acha que o refrigerante, assim... todo mundo fala, porque tem muito aditivos químicos. De fato, tem muito aditivos químicos que mata, que, enfim, que é terrível. Não tô falando. Agora, fugindo um pouquinho, gente, dos aditivos químicos, sabe o que é pior no refrigerante? Sabe o que é pior e que ninguém fala do refrigerante? O pH. Pensa num alimento que tem pH ácido. pH não vai ali da escala do 0 ao 10, no 7 e tal. Sim. O quanto aqui mais para cá, próximo do 0, é bem ácido. pH do refrigerante, a gente está falando de um pH 2. pH ácido faz o quê? Células o quê? Cancerígeno. A gente está falando de um alimento super ácido. Um alimento, assim, terrível para o nosso corpo. A hora que isso aí cai no estômago... Gente, é terrível. Tem toda a parte dos aditivos, do açúcar, tudo. Mas mais que isso, que eu fico assim... Como que você me dá um refrigerante para uma criança que está formando o trato digestório, que está totalmente formando toda a estrutura, e você pega um refrigerante e você dá para uma criança? Gente, é crime. Para mim é crime. E aquilo é quimicamente preparado para te viciar, né? Quimicamente preparado para te viciar.
quimicamente é terrível. Então, assim, hoje quando fala não dá para você falar assim, eu tomo... Gente, não rola mais. No tempo que a gente tem essa informação, um monte de informação dentro da internet, todo mundo falando muita coisa, você chegar para mim, que nem os pacientes chegam assim, doutora, é melhor Coca zero ou Coca normal? Criatura, é o pH. Criatura, isso não muda, né? Do zero pro... Não muda, gente. A gente tá falando de uma... Só muda o nome, só. Então, assim, não muda. Então, tá ruim. Continua ruim, entendeu? Então, é menos pior? Ai, eu nunca sei. Eu acho que só muda o nome. Muda alguma coisa? Ai, meu Deus. Me dá até... Nossa, quando eu vejo isso, eu falo... E eu tenho muito essa pergunta. Não, e assim, a galera leva... E fala assim, não, mas eu nunca... Porque a gente não toma, né? Aí tem um refrigerante... Tem uma que é piquititica, assim, e que tem uma caloria que eu não vou falar aqui, pra não induzir ninguém. Mas você tá vendo a caloria? Criatura do céu, não é a caloria, mulher. Sabe? A gente tem que explicar. Não é isso. Não é só isso que importa, né? O pessoal acha que a única coisa que importa na vida é as calorias que tem no alimento. Zero calorias. Gente, e assim, a vida, a calor... Vamos falar um pouco também de calorias, vocês nem me perguntaram, só pra não... todo mundo acha que tem que pegar um cardápio nutricional, um plano alimentar, acha que tem que ser uma receita de bolo, que tem que estar a caloria. Gente, um alimento, quando ele é nutritivo, quando ele traz benefício para a sua célula, quando ele vai nutrir, quando ele vai trazer muita coisa boa, ele é calórico, porque ele tem mais elementos, mas a soma final metabólica deste alimento, ela é positiva e riquíssima para o seu corpo, te traz vida. Um alimento, a gente tem que entender que o alimento, ele não é só para saciar a nossa fome, mas ele é para nutrir o nosso corpo. É totalmente assim, quando a gente olha por essa ótica, a gente não fica pensando na caloria, que nem quando eu entrego um doce muito doce, sei lá, um bolo recheado e um pedaço de abacate, a gente falando em caloria, tá ali, mas a gente falando de valor, de nutriente, o abacate, ele tem muito nutriente. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, plano alimentar não tem que ser uma receita de bolo com medida, ela tem que ser uma receita, ele tem que ser um plano que venha agregar, ajudar, ajustar, nutrir o corpo do indivíduo. Aí se você for pegar as pessoas, por exemplo, chega a falar, quero emagrecer. Aí você começa a fazer aquela continha de gasto calórico. Mas eu nem comi tudo isso de caloria, só que a qualidade daquele alimento foi péssima, né? Exato. E aí você vai... É por isso que as pessoas inflamam, viu, Ricardo? Você perguntou da inflamação. Porque às vezes você tá tão focado em alimento, é o que o Rodrigo tá falando, só isso aqui, fica aquela caloria vazia e você não nutre, você não restaura o corpo. As nossas células vão inflamando. Então, vamos supor, eu coloco lá uma coca... que tem pouca caloria, porque é caloria. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou inflamando o meu corpo. Sim. E aí eu estou o quê? Eu estou nutrindo célula. Porque, gente, o que a célula faz? A coitadinha da bichinha da nossa vida. Célula trabalha. A gente é composto... Gente, mas a gente é composto mais por bactéria do que por célula. Então, nós somos compostos por célula. E a célula tem que ter o poder de atuação. Ela trabalha. Então, o que ela faz? Vive e morre. Então, ela gasta. Ela precisa de substrato. Ela precisa de combustível. Ela precisa de nutriente. Então, quando a gente fala que o indivíduo é inflamado, ele não tem célula nutrida. Ele não tem um corpo que está totalmente ali estruturado para receber o alimento e processar de forma legal, com qualidade, que venha fornecer energia, uma glicose, né, de lenta absorção, que eu comi, um carboidrato ok, ou mesmo uma proteína que vai ajudar a construir célula. Então a proteína é um alimento construtor. A gente tem ali as vitaminas, que são elementos que ajudam na regulação do meu corpo, que são alimentos reguladores. A gente tem os lipídios de boa qualidade, que vem fornecendo ali uma energia, né, super interessante para o nosso corpo, para a nossa célula, para o nosso cérebro principalmente, que gasta muita energia. Então é isso. E quando a gente começa a fazer essa relação, né, levando isso para a prática, essas alterações nas células, você vê que hoje em dia todo mundo, você não vê nenhuma pessoa disposta, né? Hoje em dia é muito difícil ter alguém que está super disposto, já chega
Pra treinar sem disposição nenhuma. Querendo taurina. Querendo taurina, Cafeína. suplemento. Qual suplemento que eu posso tomar pra me dar mais disposição? Mas você começa... forte. Mas eu não tô comendo muito. Mas aí entra nessa jogada. Tá comendo pouco, mas tá comendo com péssima qualidade. Aí você vai ver o sono começa a piorar também por causa dessa alimentação ruim, da falta de treino, né, o sedentarismo que a gente fala bastante aqui e uma série de outras coisas que acaba entrando nesse bolo aí, né? Eu sempre conto uma historinha assim, né? A gente não pode esquecer, gente, como que a gente porque o combustível mais presente na nossa alimentação são os carboidratos / glicose, né? O carboidrato transforma tal na glicose, né? Para essa glicose que é um elemento de energia, a glicose vai fornecer energia para minha célula. Porém, a glicose, ela não consegue, ela precisa de alguém para apresentar ela para a célula. Né? Eu preciso de alguém que apresente, de um elemento que apresente. Aí no / hormônio, né? / ali eu tenho. Então, quem que apresenta a glicose para minha célula para gerar energia? A insulina, que é produzida ali no pâncreas. Mas como que eu estimulo esse mecanismo de forma excelente? Como que eu faço isso? Gente, de forma assim que a gente ajuda muito esse mecanismo. Através do quê? Da alimentação e atividade física. Principalmente. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma diabetes tipo 2, é claro, não tô falando agora da nutrição. Vou controlar, tal, carboidratos de lenta absorção, tudo. Não é isso que eu quero dizer. Mas como que eu consigo fazer esse mecanismo metabólico acontecer? Através do quê? Funcionar, né? Funcionar. Quando eu vou produzindo outros hormônios, adrenalina, noradrenalina, quando eu vou estimulando o meu corpo a gastar essa energia. E isso eu só consigo o quê? Não tendo preguiça. Sim. Treinando. Então... É que é aquela, né? O natural é fazer exercício, né? O natural é fazer exercício. O antinatural é quem não faz. Atividade, né? Para produzir... Exatamente, né? A galera... Eu tinha uma pergunta muito legal, só para não deixar passar. Em cima daquela questão que o Rodrigo colocou aqui, a gente pensar em hábitos, né? Mudança de hábitos das pessoas. Isso eu acho que aí cabe a conduta de cada profissional. Mas você acredita que para as pessoas conseguir aderir uma mudança de hábitos, seja no treinamento, seja na parte nutricional, eu não sei se de repente poderia ser em virtude da orientação do profissional ser muito radical, até mesmo o treinamento, se o aluno chegar e a gente apresentar para ele o treinamento de uma forma, você não vai mais voltar para a academia, né? Eu acredito que na nutrição seria do mesmo jeito. Se esse aluno ele vem de 15, 20 anos, a vida toda com um determinado hábito, essa mudança de hábito repentina pode fazer que ele venha a desistir muito rápido, né? Total. De conseguir ali seguir uma orientação nutricional, né? Ele consegue até um período. Né, essas dietas. Por isso que cuidado com dieta radical, gente, porque isso não se sustenta, né? Então a gente tem que, na verdade, a gente tem que ajudar o paciente, a ele e o aluno, no caso de vocês, para que eles possam facilitar a vida deles, né? A gente não pode ser ali uma pessoa que a gente vai doutrinar, a gente está aqui para isso. Então, quando o indivíduo ele vem para a nutrição ou vem para o educador físico, ele vai apresentar suas necessidades. E cabe o profissional avaliar isso e tentar adequar a realidade daquele indivíduo. Eu acho que isso é parte do ponto de partida. Se é um indivíduo que quer resultado rápido, milagre a gente não faz. Nunca, então, assim, né, porque tem gente que gosta de números, né? Sim. Mas aí, doutora, quanto tempo que eu consigo emagrecer, né? Que a gente fala, a gente não sabe. Não é um cálculo matemático exato, né? Eu não te conheço, eu não sei como você funciona. Não tem como prever. Então, quando você vê assim, em 21 dias ou em uma semana, vai perder, sei lá. Os programas, essa pergunta passou dos programas, tem tanto programa de 21 dias, programa de 30 dias. Eu acho que depende muito do caso, que você até tinha mencionado no início, a gente estava conversando antes de um caso de um paciente que você colocou, né? Um programa de 21 dias para uma determinada pessoa, 30 dias. Vai funcionar para uma e não vai funcionar para outra. Exato, né? Porque a gente tem que pensar assim, 21 dias.
resolve? Aqueles videozinhos do Instagram, emagreça com 20 20 dias de treinamento. Não, mas, não, gente, tem bem menos tem dias. resultado com 7 dias. Não, bem menos dias tem. A gente tá sendo generoso. 21 dias é muito aí pra essa galera do Instagram que vai emagrecer. Não, eu acho assim, quando chega, tem realmente meninas, homens que tem um objetivo assim, que você vê que não é uma pessoa que está inflamada, que é uma pessoa que realmente passou na nutrição para dar uma ajustada, que quer ali fazer uma dieta de desintoxicação, porque às vezes tem, sei lá, um casamento, né, alguma coisa assim. Ok, é um objetivo muito específico, entendeu? Então, naquele período nós vamos contribuir. Ou é um paciente que a gente vai encaminhar para para um procedimento cirúrgico, que a pessoa ela tem que desinflamar, que ela tem que fazer uma dieta ali adequada para aquele procedimento. Então, isso se aplica, entendeu? Então, a gente vai, não que a gente vai entregar grandes resultados, né? Mas a gente está falando assim, que é um momento da vida, contexto, depende do contexto. Agora, 21 dias para um paciente que tem 3 dígitos, 115 quilos, super inflamado, já vem uma vida inteira com hábito alimentar totalmente... Programa de 21 dias. Que acho que a grande... Vai ser muito eficiente, gente, mas vou falar um negócio pra vocês. De tudo. Eu acho que pra gente a questão pior é quando o indivíduo é os paladar infantil, né? Que tá tendo muito. Tem muita gente que é só doce. Não come nada. E pra emagrecer você tem que comer. A pessoa pensa que é o contrário. A pessoa pensa que é o contrário. Muita gente acaba... vou pular a refeição, pular o almoço. Pulou a janta, não jantou. Isso dificulta ainda mais o processo, né? Aí quando come alguma coisa errada, né? E aí, pensando em unir atividade física e nutrição, dificilmente, se ele já tem esse hábito aí, não é um hábito saudável, dificilmente ele vai conseguir progredir, né, com essa... porque imagina... Com a evolução dele, né? Qual é o elemento da nutricionista? Com o que a gente trabalha basicamente? Claro, com a avaliação, mas basicamente com o quê? Com alimento, com nutriente. A gente estuda o quê? Para aprender os nutrientes e que esses nutrientes possam se aplicar na vida de cada um e de forma benéfica, né? Quando você encontra um paciente que ele não gosta de nada, você fala alface... Gente, eu já peguei paciente que você fala assim a palavra alface, arrepia, assim. Começa a tremelicar na cadeira. Então, assim, quando chega esses casos aí, você já chama a coleguinha psicóloga também, né? Para te ajudar ali dentro... Mas é muito difícil, porque... você tem que trabalhar, você tem que começar a introduzir tudo aquilo que não foi feito no passado, que a gente falou na primeira infância, você começa a fazer na vida adulta. A pessoa tem que querer, né? E é muito doloroso. Quando você é adulto, aprender a comer, gente, é muito mais complicado. Quando é uma criança que a mãe vai insistindo, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, viu, gente? 20 vezes, até a criança acostumar. Então, é muito mais fácil, porque a mãe tá ali para contribuir. Mas quando é um adulto que vem numa consulta 1 vez por mês e que você tem uma conversa ali, é muito difícil. É bem mais complicado. Bem difícil. Tem mais uma pergunta aqui para você da minha parte. Deixa eu só pegar aqui. Com relação à atuação, Alice, teve algum caso, só mesmo para poder deixar relatado aqui, algum caso assim que você, poxa, esse caso foi um caso que foi difícil, mas eu consegui reverter, eu consegui fazer com que essa pessoa alcançasse o resultado dela. Caso muitos. que marcou assim, mas só um caso específico. Muitos. A gente... Um caso de 3 dígitos. Tem. Nossa. Conseguiu fazer com que... Gente, eu tenho vários pacientes que eu tenho tanto orgulho. Tem tanta gente de... Nossa, se eu fosse citar aqui, eu citaria vários, graças ao bom... Mas foram processos bem delicados. Sim, de 3 dígitos, paciente que era depressão, paciente... ansiedade. Candidato, vou fazer bariátrica, não quero mais, não tem jeito pra mim, é isso aí. E você fala assim, me dê uma chance, me dê uma oportunidade de cuidar. E você vai apresentando a nutrição, a rotina, dando ideias, facilitando... E assim, você vai vendo que o paciente vai desenvolvendo. E a grande estratégia que é assim, quando o paciente começa a entrar realmente no processo de emagrecimento, ele fica tão feliz. E a gente também, né? Eu acho assim, às vezes eu fico mais feliz que o paciente ali. E aí você vê o paciente emagrecendo e você vai motivando, você vai ensinando, você vai apresentando os alimentos. E o que a nutrição gente? Eu não sei vocês. Mas a nutricionista, a consulta nutricional, eu sempre falo que o paciente ele tá ali para ele aprender junto comigo.
Então eu risco, eu faço desenho, eu adoro desenhar na consulta, então eu mostro o que é um enterócito, onde que está inflamando as células do intestino, o porquê inflamou, o que é o glúten, como que é o grãozinho, como que é o grãozinho do trigo. Quando o paciente compreende tudo, quando ele entende isso, ele fala assim, é claro, é óbvio, tá aí o problema. E aí, quando ele compreende, o processo é muito mais fácil. Então, não tem como você fazer uma consulta nutricional e simplesmente você entregar ali é o que eu falo, a receita de bolo. A dieta pronta ali e acabou, né? Não adianta. Eu nem tenho dieta ali. Tem gente que tem dieta. Eu não tenho. Eu levo o serviço para casa, eu faço o plano alimentar em casa, pensando no indivíduo, se necessária a suplementação. E aí eu devolvo, aí eu abro o computador e explico item por item para aquele paciente, explico, deu tudo certo? Entendeu? Tem alguma dúvida? Para que ele possa seguir. Só que ele tem que entender. Todo mundo tem que entender. Eu falo, gente, se as pessoas soubessem da nutrição, entender, do esporte, como o nosso corpo funciona, é muito complexo. É que nem quando a pessoa chega para treinar, né? Às vezes ela não tem aquela... muito provavelmente não tem aquela disposição ali sedentária, né? Você começa com intensidade baixa e vai aumentando gradativamente, né? Eu acho que não muda muito, né? Mas eu sou uma super aluna, né? Meu personal lá, eu não treino aqui com os meninos que eu não consigo vir, viu, gente? Porque a logística é longe demais. Mas graças a Deus, eu tive um bom professor, né? Tenho um menino que me ajuda e ele é excelente. E eu fui vendo a minha evolução. E, na verdade, a gente não sabe nada mesmo, viu, meninos? A gente entra na academia, a gente não sabe posição, a gente não sabe força, desempenho. E é muito legal quando você tem um profissional que te ajuda. Sim. Porque ele vai vendo o seu desempenho, nem você sabe que você consegue aquele peso. Exatamente. Nem você sabe. E aí ele fala, vamos tentar? E a gente já vai pro drama. Nossa, mais 20 quilos. Será que eu aguento isso? E depois você vê que você aguenta, que ele te ajuda a fazer de forma correta. Então, eu vejo assim que com 2 meses que eu treinei lá com meu professor, que eu gosto muito, eu vi que meu corpo mudou num nível. E muda, não muda? Muda demais, nossa. Eu falei assim, até eu me surpreendi. Eu falei assim, gente, porque eu peguei bem, né, que às vezes a gente não tem tempo, porque a gente trabalha, mas quando eu peguei, que eu falei assim, agora, vai. É que, querendo ou não, as pessoas treinando sozinhas, elas têm meio que um receio de aumentar a carga. Tem. E acho que é natural, porque tem as questões de alterações posturais, né? O professor estando ali toda hora corrigindo é outra coisa. Você fica muito mais seguro. É que nem quando a pessoa passa com um nutricionista, né? Ela fala, nossa, agora eu sei que eu tô fazendo certo. Exato, nossa. E você vê a diferença quando você tem um profissional que te ajuda. Quando você vê que um profissional que ele tá pensando... Gente, tá pensando por você. Sim. Né? Quando você não precisa pensar ali na hora de qual exercício que eu vou fazer agora, né? Deixa eu ver a minha fichinha. Nossa, quem pode, gente, quem pode? Personal é tudo na vida de uma mulher. Bom, Ale, eu acho que está chegando aqui no fim do podcast. E assim, eu acho que deixou um tópico legal aqui pro final. Isso aqui é a visão geral, né? Isso é bom a gente passar pro convidado. Pra você poder falar, eu acho que uma visão geral em relação, unindo os dois, né? A prática da atividade física e a parte nutricional. Acho que mais uma mensagem mesmo pro pessoal, né? Depois de todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui, para eles se motivarem de uma forma geral, que eu acho que para muitos é muito difícil dar o primeiro passo, né? E para outros pode ser um pouco mais fácil, mas acho que a gente tentar, de uma forma, passar uma mensagem resumida de tudo que a gente falou aqui para as pessoas, uma mensagem assim, sobre a nutrição e a atividade né? Física. Gente, eu falo uma coisa, né? Eu vejo, tem uma psicóloga, a doutora Rosana, não lembro agora o nome, mas depois eu posso ver. Ela sempre fala assim, atividade física, não fica programando. É 1, 2, 3, faça. Não pensa, vai. Acorda e vai, né? Acorda e vai. Porque se você pensar, você entra no processo de... Você vai boicotando a sua mente. Sim. Então, a atividade física é aquele pensamento, não fica fazendo estratégia. É o que eu acho da atividade física. Porque pra mim, foi o que deu resultado. A questão de alimentação e nutrição, você já tem que criar uma rotina. Você já tem que pensar. Você tá entendendo? Porque se você não pensar, se você agir por impulso... Você precisa aprender, né, a fazer. Exato. Você come qualquer coisa. Então, assim, preciso muito emagrecer, eu preciso mudar a minha alimentação.
Então, organiza. Aí sim, você tem que parar e você tem que pensar, o que eu estou fazendo de errado? Como que está a minha rotina? Como que a minha cozinha está? Minha cozinha, coisas básicas. Minha cozinha está organizada? O que tem na minha geladeira? Quando eu vou fazer personal diet, lá, personal cook, assim, enfim, como vocês quiserem chamar. Eu, personal, né, da nutrição. A primeira coisa que a gente começa numa casa, organizando a despensa e a cozinha. Não tem como. É que às vezes se tem alguma coisa que é saudável, só que tá difícil de pegar, por exemplo, a pessoa já fica meio com preguiça ali, né? Exato. Fala, não vou então, cortar. Eu acho que diferente da atividade física, que você não pode pensar muito, senão você não faz, a nutrição você tem que pensar e organizar. A minha esposa fala assim, ela pergunta, você gosta de manga? Eu falo, não, eu gosto quando você corta. Mais fácil. Aí ela fala, você só gosta quando eu corto? Eu falo, eu gosto quando você corta. Porque pra cortar eu já não gosto muito, não. Então eu acho que diferente, acho que é isso, a conduta que eu deixo. Se você vai fazer atividade física hoje, se você precisa, se isso é necessário para sua vida, você está pretendendo emagrecer ou mudar a qualidade de vida, melhorar aí seus hábitos, se for do esporte, não pensa, vá. Sim. Que vai dar certo. E da nutrição, reflita, pense e organize, que vai dar certo. Não existe uma mudança dentro da rotina alimentar sem uma organização. Tem que organizar. Eu faço isso, acho que o Ricardo também faz bastante, que os eu vejo aí. Os meninos aqui são os meninos da marmita. A gente já traz aquela... Eu comprei uma bolsa maior. Já no dia anterior a gente já pensa, né? O que eu vou comer e qual horário? Como que tá a agenda? Deixa eu ver a agenda aqui. O que eu vou comer na minha brecha aqui? Antes eu vou treinar que horário? Que eu vou mas comer? Pra gente, Rodrigo, eu acho que pra gente é muito fácil, porque a gente é o profissional, é que nem eu pra nutrição, é muito mais fácil. Se eu não levo, às vezes a gente sabe ali o que comer, pra gente é fácil. Mas eu entendo que pra população se torna difícil. É complexo. Então, assim, uma dica que eu dou, volte pra cozinha, gente. Volte a fazer comida, evite os aplicativos, organize a semana, pense ao ir ao mercado, faça lista de compra, organize a rotina, acho que é a mensagem que eu dou. E de atividade física, não pensa não, só vai. É isso aí. Bom, então é isso. Acho que com essas dicas aí a gente encerra o podcast. Tem algum parecer aí, professor? Ale, quer deixar suas redes sociais aí? Olha, minhas redes sociais, eu tô como a minha Ali, né? Como a pessoa é Ale Nutri com 2 L's, tá? E eu tenho um Instagram muito ali de receitinhas, que vocês sabem, né? Que eu adoro uma receitinha funcional, adoro cozinhar, que é o Cozinha_Mirra, que eu dou todas as dicas, eu coloco receitas, eu gravo receitas. Eu gosto de cozinhar, né, gente? Então, quem quiser seguir lá para aprender um pouquinho a cozinhar de forma saudável, será muito bem-vindo. Legal, Ale. Pessoal, já siga a Ale aí, vai bastante conteúdo que ela vai colocando. Ela falou que vai focar um pouquinho mais agora, né, Ale, nas redes sociais. O Cozinha Mirra tá ok. O meu, acho que a gente vai trabalhando, a gente perde um pouquinho, mas eu vou colocar. É muita coisa pra poder fazer, né? Muita coisa. Então é isso, galera. Encerramos aqui o nosso ICMcast com a convidada especial. Foi o primeiro com convidado. Né? A Ale foi a primeira convidada aí. E já sigam a gente aí nas redes sociais. No Instagram icm.pro. Temos o canal do Telegram também. Basta clicar no link da bio do nosso Instagram. Tem todos os nossos canais. Curso para profissionais. Tem vários conteúdos aqui no YouTube ou Spotify também, dependendo de onde você estiver ouvindo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo ICMcast. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado. Boa, professor.